Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Reunião de Laboratório. Chegamos ao episódio número 6. Começo dando um salve para o meu amigo e companheiro de bancada, Márcio Augusto Campos Ribeiro. Opa, Marcinho! Opa, Thiago, tudo bem? Boa noite para a galera. Vamos começar esse sexto episódio, que esse aqui está recheado de notícias ruins e talvez uma notícia boa. Vamos falar hoje vamos fazer um apanhado geral sobre a Covid no Brasil, algumas informações importantes. Sobre Covid, nós já fizemos um vídeo em relação às vacinas, que eu vou colocar aqui o link do vídeo, que é o episódio número 3, só clicar aqui vai direto para ele. Já falamos também sobre a cloroquina, daquele artigo que saiu e acabou sendo retirado da revista, e pretendemos fazer mais um sobre a cloroquina, porque está saindo artigos sobre ela, e aí a gente vai analisar e saber para que lado que isso está indo. E saiu recentemente um sobre, na verdade nem artigo que nós vamos falar aqui no vídeo, sobre a dexametasona. Mas isso a gente fala no final, vamos direto para o vídeo, falar sobre o panorama da Covid-19 no Brasil, Marcinho. Covid-19 no Brasil. Bom, nesse fim de semana, a gente está gravando no domingo, dia 21 de junho de 2020, e nós atingimos a triste marca, nesse final de semana, de 50 mil mortos pela Covid no Brasil e mais de 1 milhão de brasileiros infectados. E esse dado está aí, que foi retirado daquele consórcio dos veículos de imprensa, já que os números do Ministério da Saúde não são muito confiáveis atualmente. Então, nós temos também aí aproximadamente 540 mil pessoas que tiveram a Covid e se recuperaram, e tem 400 e poucas mil casos que estão em análise ainda, talvez esperando o resultado sair. E só para complementar, né, que você falou que os dados do Ministério da Saúde não são tão confiáveis, e o motivo eles mudaram a forma como eles estão reportando, né? Então, o que o mundo todo faz você conta os casos, de todos os casos confirmados naquele dia, e coloca como um caso confirmado daquele dia. Só que o governo brasileiro entende que só tem que colocar os mortes efetivamente daquele dia, não os testes que ficaram prontos naquele dia. E isso, infelizmente, muda totalmente os dados. Então, por isso que foi feito esse consórcio, né? Resumindo, e também um dado que as pessoas falam, vocês estão só dando ênfase na morte, nos casos, e não estão dando ênfase nos recuperados. E tem um motivo para isso. O motivo a gente tem 543 mil recuperados. Supondo que, a gente não sabe ainda, supondo que essas pessoas elas não contraem mais o SARS-CoV-2, eles não pegam mais a doença, 0,25% da população brasileira não pega mais o Covid. Ou seja, é nada, é menos de 1%. 1% da população brasileira, 2 milhões. Nem 1% da população brasileira está protegida contra o corona, isso supondo que as pessoas pegam e não pegam mais. Então, enfim, por isso que a comunidade científica não dá atenção para isso. É simples. Exatamente. Bom, seguindo aqui, a gente fez um comparativo das curvas de mortes entre alguns países. A gente elegeu aqui os Estados Unidos, para começar, que ele é o primeiro, com o maior número de casos, tanto confirmados quanto de mortes. Número de mortes diárias, esse gráfico. E esse gráfico ele é corrigido a partir do dia em que o país registrou 5 mortes. Então, todos os dados, todas essas linhas que virão a seguir, elas têm o mesmo ponto de partida, porque houve essa correção para que a linha do tempo ficasse comparável. Quando a gente compara com a Itália, que aqui no Brasil teve maior repercussão e a gente ficou muito comovido até pela própria ligação do Brasil com a Itália, a gente vê, assim, já comparando esses dois, os Estados Unidos, o pico mais ou menos de mortes diárias aconteceu ali em torno do 40º dia da curva. A Itália atingiu esse pico um pouquinho antes, em torno entre 30 e 35 dias, o dia 30 e o dia 35, e depois começou a cair. Quando a gente coloca os dados da Espanha nesse gráfico, a Espanha conseguiu atingir o pico um pouquinho antes. Conseguiu, né, modo de dizer, né, porque ninguém tentou fazer isso. Ela, mais ou menos ali entre o dia 25 e o dia 30 da curva, a Espanha atingiu o seu pico. E, na verdade, era mais ou menos o que não queria se acontecer. Um pico de casos diários, de mortes diárias, muito, muito curto.
num curto período de tempo, e todo mundo sempre quis que as curvas fossem alongadas. Quando a gente olha a curva do Brasil, assim, no meu ponto de vista, Ô, a gente... Thiago, desculpa te interromper aqui, só um ponto, o que se espera que se reduza a curva é do número de casos, não do número de mortes, né? Então, tipo, na verdade, você quer que se reduza a curva do número de casos para você reduzir o número de mortes. Sim. Embora o número de mortes, ele acaba acompanhando um pouco o número de casos. Justamente. E quando a gente olha essa linha do Brasil, que é o número de mortes, ela está aparentemente um pouco alongada, como aquele gráfico que ficou famoso no começo da pandemia. Então, a gente não sabe se atingiu o pico da doença, porque o número de mortes diário ele oscila, ele aumenta durante a semana e ele diminui durante o final de semana por questões de plantão, de notificação, tem uma série de influências nesse número, mas a gente não sabe ainda. Pode ser que a gente atinja o pico. Mas, de uma maneira geral, esse pico ele já está muito mais longe do dia 1 que os outros países. Só que aí a gente pode entrar numa outra discussão. Aliás, a gente deve entrar numa outra discussão. Ah, Pode falar, Márcio. não, só eu queria complementar esse slide, né? Pensando que, né, nessas curvas dos outros países, exceto o Brasil, a gente consegue ver ali, então, que ela subiu e desceu. Então, eu fui pegar mais ou menos ali qual que é o dia, mais ou menos, onde tem essa inflexão para os outros países. Então, vamos supor, para a Itália, esse pico de mortes aconteceu no dia 28 de março, aproximadamente. Mas no dia 28 de março, a Itália ela tinha um total de 9.136 mortes. Hoje, a Itália ela tem 34.610 mortes. A mesma coisa para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos eles tiveram um pico aproximado ali, dia 16 de abril, onde eles tinham 30.985 mortes. Hoje, eles têm 119 mil mortes. A Espanha atingiu esse pico no dia 4 de abril. Nesse dia, eles tinham 10.935 mortes e ontem, no caso, que é o dado mais próximo que eu achei deles era de ontem, mas enfim, eles tinham o dado mais recente que eu achei, é de 30.240 mortes. E o que isso nos diz? Até mais ou menos o pico de morte diária, a gente tem aproximadamente 1/3 do número de mortes totais. E isso ainda assim é um dado preliminar, porque as mortes ainda não acabaram nos Estados Unidos, as mortes ainda não acabaram na Itália e na Espanha. Então, isso é uma coisa que eu não tenho visto as pessoas falar, e isso é uma coisa que me assusta muito para a realidade brasileira, porque a gente não sabe se a gente já chegou no pico, mas o que a gente já sabe a gente tem mortes confirmadas por Covid-19, 50 mil mortes. Não sabe se está no pico. Então, muito provavelmente, a gente vai conseguir a façanha de ter pelo menos umas 100 mil mortes. Ou seja, se o pico for hoje, a gente consegue pelo menos do total de 150 mil mortes. Isso para mim é assustador, cara. Assustador. E eu tenho visto ninguém falando disso. Assim, pouquíssimas pessoas. Então isso tem me assustado bastante também. Acho que as pessoas não se deram conta, a grande parte não se deram conta disso ainda. E, tipo, chegar no pico não é acabar com as coisas. Enfim. E uma coisa importante a se considerar que todas essas curvas desses países que, no momento que eles começaram a declinar, está diretamente associada a uma quarentena intensa que esses países viveram. Coisa que aqui no Brasil a gente não viveu ainda e a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Uhum. E também em relação à quarentena, se você olhar ali no gráfico da Espanha, ela já está tendo alguns picos, já quase no final da descendente da curva. Resultado do relaxamento das normas de isolamento social e quarentena que o país tem vivido. Mas, enfim, e todos esses números que você tem falado do Brasil, que a gente tem falado, a gente ainda corre um risco de cair na subnotificação, porque o Brasil testa muito pouco. Exato. Se a gente joga um número de testes por milhão de habitantes, o Brasil ele testa aproximadamente 2.000 testes por milhão de habitantes, os Estados Unidos 27 mil, a Itália já testou, né, ao longo do tempo 41, e a Espanha eu acho que vai ficar encoberta pela nossa Câmara de 52 mil testes por milhão de habitantes. E aí você pensa de uma outra forma. Os Estados Unidos têm mais ou menos 300 milhões de habitantes, o Brasil 200 milhões. Então, o Brasil tem 2/3 da população dos Estados Unidos.
a gente deveria ter um número total de testes, que é o que esse gráfico mostra, perto disso também, perto de 2/3 do número de testes dos Estados Unidos. Isso considerando que os Estados Unidos seja uma boa referência de testagem, que não é das melhores, mas é uma testagem grande, relativamente, até corrigindo pelo número da população. E praticamente nesse gráfico o Brasil nem aparece. Você viu, né, Marcinho? Em torno de 400 mil testes totais. Sim, o dado que a gente tem, que a gente procurou em algumas fontes, né, que a gente achou em algumas fontes, de 400 mil, por volta de 400 mil testes totais. Só que tem um problema, né? A gente já está em 1 milhão de casos. Então, está acontecendo alguma coisa onde eu não consegui encontrar os dados dos testes que foram feitos. Eu vi numa live do Atila, onde ele fala que, acho que se não me engano, no começo de junho, tiveram por volta de 800 mil testes. Foi no xadrez verbal que ele falou isso. Oi? Acho que foi no xadrez verbal que ele falou isso. Eu ouvi isso também. Isso. Eu procurei esse dado, infelizmente eu não consegui encontrar. Então, sim, pode ser que o dado que a gente não encontrou seja porque a gente não encontrou, a gente não conseguiu, ou porque não existe esse dado. Então, eu não sei, eu realmente não sei. Existe uma inconsistência nesses dados. Mas o que importa né, tipo, a gente não está fazendo teste. Eu fui dar uma olhada, parece que a Organização Mundial da Saúde recomenda é que você tenha uma busca ativa dos pacientes. Então, você teste um grande número de pessoas no país. O que a gente tem feito hoje é só testar as pessoas que estão no hospital. Então, vamos supor, nem se eu estou passando mal um pouquinho, você vai lá para o hospital, tipo, eles podem até achar que seja corona, mas eles vão te mandar para casa. Você só vai voltar para o hospital quando você estiver muito mal. E só aí que eles vão te testar. Então, só estamos testando as pessoas que estão muito, muito mal. Então, por isso, talvez tenha provavelmente tenha essa subnotificação. E um dado a OMS, ela recomenda, se eu não me engano, do total de testes que você faça, 5% seja os casos positivos. Então, você faça uma busca ativa. O Brasil está dando quase 40% dos testes. Então, tipo, a gente está muito atrás do número de testes. Muito atrás do que a gente deveria estar fazendo. A gente não sabe onde está a doença. Não sabe. A gente só sabe quando a pessoa já está muito mal. Já era ali, naquele ponto já era. Pois é. Bom, seguindo aqui, Marcinho, isso é o que a gente está falando, da subnotificação brasileira. E aí você trouxe essa reportagem. Isso, e esse é um outro ponto da subnotificação, né? Então, tem essa síndrome respiratória aguda grave, que é uma doença respiratória que as pessoas morrem. Só que, assim, é um conjunto de doenças. Quando você não sabe exatamente qual é a causa mortes, se é uma causa respiratória, você basicamente coloca isso no atestado de óbito. O Brasil, ele tem 8 mortes por a síndrome respiratória aguda grave, para cada 10 mortes registradas por Covid-19. E esse número de síndrome respiratória aguda grave, quando você compara nos últimos anos, nos últimos 5 anos, se eu não me engano, ele é 16 vezes maior do que a média dos últimos 5 anos. Isso pode dizer duas coisas, né? Ou o Brasil tem uma outra pandemia que a gente não conhece e que está causando esse número de mortes por síndrome respiratória aguda grave, ou isso é subnotificação da Covid. Eu aposto na... Eu trouxe até uma coisa aqui que estava na matéria, né, eles elencaram lá, para cada 10 mortes por Covid, o número de que alguns estados tinham. Então, por exemplo, para cada 10 mortes por Covid, o Acre ele tinha uma morte por síndrome respiratória grave. Então, ele está razoavelmente bem. Só que ele elencou alguns outros estados, que, curiosamente, são os estados que menos têm mortes por Covid-19. Então, para cada 10 mortes, Minas tem 45... Cada 10 mortes por Covid, Minas tem 45 mortes por síndrome respiratória aguda grave. O estado do Paraná, tem 51 mortes para cada 10 mortes de Covid. E o estado do Mato Grosso do Sul, para cada 10 mortes de Covid, tem 87 mortes por síndrome respiratória aguda grave. Cara, isso é um absurdo. Ou seja, tem uma correlação entre os estados que não estão testando e os estados que têm o maior número de mortes por síndrome respiratória aguda grave. Ou seja, a subnotificação está aí. De novo, ou a gente tem uma outra pandemia, ou isso é tudo subnotificação. Simples assim. Eu não sei se você concorda comigo, Marcinho, mas assim, talvez o ministro da Saúde ajudaria a pelo menos tentar ter ações integradas, né? Mas acho que a gente já tem mais de um mês que estamos sem ministro da Saúde. Esse é outro ponto. Eu não sei o que a gente está fazendo. Tipo, o que está acontecendo, sabe? A gente tá Por que a gente não tem ministro da Saúde? Um ministro que assim, a gente tem o provisório lá, o Pazuello, mas tipo,
ele não é uma pessoa que entende da área da saúde. Enfim, isso é E, inadmissível, mas além de paciência. entender, a gente precisaria também de um chefe do ministro da Saúde que permitisse que ele trabalhasse, né? Bom, e falando sobre testes, você também trouxe essa informação aí, que agora é a coluna social que o Marcinho trouxe. Então, eu trouxe aqui para a gente quais são os 2 testes que a gente tem disponível. Então, é basicamente um teste, que é o teste por PCR. Então, você consegue detectar a presença do vírus no organismo da pessoa. E esse é o teste que é o recomendável para aqueles números que a gente estava citando até agora. Tem um outro teste, que é o teste rápido, que tem se falado bastante. Tem muitos tipos dele. Mas, basicamente, a ideia desse teste rápido é identificar os anticorpos, então o IgG e o IgM. Aí tem um problema, mas eu vou explicar o problema depois dessa notícia que teve agora. Então, recentemente teve essa festa de uma blogueira de Brasília, eu não conheço ela, mas tem essa festa, e a pessoa ela teve a brilhante ideia de, para você poder entrar na festa, você faz esse teste rápido. Então, você vai lá, dá a gotinha de sangue e faz o teste. Esse teste é o que reconhece os anticorpos. Os anticorpos, a gente vai produzir esses anticorpos depois de dias que a gente já está com o vírus incubado no corpo. Então, essa é a nossa resposta para o vírus. Então, isso vai acontecer lá por volta de uns 14 dias, alguma coisa assim. Assim, é claro, varia, mas por volta de 14 dias. Só que, a partir do momento que você já tem esses anticorpos, quer dizer que você já passou pela fase de incubação do vírus, você já passou pela fase onde a pessoa contaminava as pessoas, e você já está provavelmente baixando, já está baixando essa fase do vírus. E o que ela fez? Ela deixou entrar na festa dela as pessoas que tinham o teste negativo. Ou seja, a pessoa poderia muito bem estar infectada durante a fase, ela podia estar sintomática, durante a fase de pico de proliferação do vírus. Então, vamos supor, se ela quisesse fazer uma festa, não deveria, mas se ela quisesse fazer uma festa um pouco mais segura, ela deveria pegar esse teste e só deixar as pessoas que tiveram um teste positivo entrar. Ela não deveria estar fazendo festa, fez e escolheu errado ainda. Ela tentou se certificar e escolheu errado. Enfim, a notícia, a moral da história é não faça festa. Não faça festa. Você não tem como se precaver disso nesse momento. Simples assim. Ai, Marcinho, só você para me fazer rir, dando toda notícia ruim desse jeito, trazendo notícia de blogueira. E aí a gente vai para a análise das curvas comparativas entre os países, né? Saindo dos países, na verdade, agora dando foco no Brasil. Esse gráfico térmico, né, onde está mais escuro, significa um número maior de casos, não é isso, Marcinho? Isso. Então, no caso que esse gráfico está mostrando para a gente, o Brasil hoje é o centro da epidemia de Covid-19. Então, no gráfico aí a gente vê aqui, o Brasil ele está entre 5 mil e 10 mil casos semanais. E o Brasil é o país que mais tem casos semanais no mundo. Então, enquanto os outros países já estão apresentando muito menos casos semanais, todos os outros países estão com umas cores muito menores, o Brasil está com a cor mais forte, ou seja, o Brasil é o centro da epidemia. É isso que esse gráfico está mostrando para a gente. Então, chegamos à triste marca de 50 mil óbitos por uma doença no intervalo de 3 meses. E não é por esse gráfico que a gente tem que olhar se a curva está chegando no platô ou não, se está subindo ou está descendo. É pelo número de mortes por dia, que é o gráfico da direita. Na verdade, desculpa, é só tipo, a gente aqui vai falar com base no número de mortes por dia, mas porque é digamos assim, o melhor dado que a gente tem agora. O ideal seria a gente olhar para o número de casos. Então, a partir do momento que o número de casos eles começam a platonar e ter menos casos todos os dias em relação aos outros dias, esse é o dado que a gente tem que olhar. Só que, de novo, a gente não está testando. Então, a gente vai olhar para o número de mortes por dia, porque é o dado que a gente tem mais confiável. A gente está com 40% de positividade para o número de testes. É o que você falou. A gente praticamente está testando só quem está muito doente. Exato. Usar o número de testes, o número de positivos, não vai dizer muita coisa para a gente. O que o mundo inteiro está fazendo é testando todo mundo e vendo isso, mas a gente não está testando. Então, tipo, o que a gente tem, como a gente pode analisar, é pelo número de mortes diárias. E no gráfico do número de mortes, a gente consegue ver oscilações, né? Picos e vales. Picos e vales, isso é em função daquela notificação de fim de semana, que acaba sendo um pouco menor. E a gente vai pegando ali os 3 ou 4 dias, de terça a sexta, mais ou menos, os
números maiores. E a gente está na casa acima de 1.000 há pelo menos 4 semanas. E a gente não sabe se ela está estável nessa faixa de acima de 1.000, entre 1.000 e 1.500, se ela vai tender a subir ou se ela vai tender a cair. Então, eu acho muito precipitado quando pessoas dizem que atingimos o pico, estamos no platô, estamos caindo, porque quando a gente confronta os números, não tem nenhum número que mostra que a gente está com algum indício de redução do número de casos ou número de mortes. Exatamente. E alguns estados, né, como o Brasil é muito grande e tem essa discussão de quem que está responsável pela doença, pela crise sanitária, e aí os governadores acabaram assumindo papéis mais de protagonismo do que o governo federal. A gente estratificou por alguns estados do Brasil e algumas curvas se diferem. E vamos olhar aqui primeiro no estado de São Paulo, que é o estado com o maior número de casos, que é esse gráfico da esquerda. Também a mesma oscilação entre finais de semana e durante a semana. Parece a gente traçar uma linha entre essa tendência. Parece que está subindo ainda o número de mortes por dia em São Paulo. Desses gráficos que a gente trouxe aqui... Desculpa, é só complementando, né? Tem um dado estratificado, né, que aparentemente na capital, assim, os casos parou de acelerar tanto o aumento, só que os casos estão aumentando muito para o interior. Então, regiões como Campinas, outras regiões, a Grande Matão, estão aumentando os casos. E são lugares onde tem uma infraestrutura menor, infelizmente, de hospitais e tudo mais. Ou seja, isso é para o Brasil inteiro, né? Mas tomando só São Paulo como exemplo, assim. Sim. A partir do momento que a doença ela começa a interiorizar, ir para o interior, né? Ela pode ficar muito pior. Tem uma densidade populacional menor, que isso pode ajudar, mas isso também tem um preparo menor. Então, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas pode ser que seja bastante ruim. Enfim. Exato. Quando a gente olha a curva do Amazonas, que no começo ali de maio viveu aquelas cenas terríveis ali de muitas mortes por dia, parece que a curva do Amazonas está caindo e é difícil atribuir a que seja isso, porque o isolamento lá também não foi tão bem feito. Isso pode ser também subnotificação, pode ser testagem que também reduziu, mas a gente tem que pelo menos analisar os resultados que a gente tem, os números mostram. Teve uma live que o Átila fez com, eu não vou lembrar o nome agora, desculpa, mas com um infectologista que ele acredita que a Covid está seguindo uma certa sazonalidade. Então, os surtos de gripe no Brasil eles começam pelo norte, ele vem descendo, basicamente. E, aparentemente, a Covid está seguindo um pouco esse caminho. Então, não dá para saber, não dá para ter certeza, mas pode ser que os casos no norte estejam reduzindo por conta de sazonalidade. Mas, de novo, não dá para saber. Depois do Amazonas, minha saudosa terra natal, Espírito Santo, também está com uma tendência de alta. E só para chamar a atenção que as escalas aí dos gráficos estão um pouco diferentes. Então, se você comparar São Paulo, as maiores barras ali são de 300 mortes diárias, né? O Amazonas foi na casa de 100, o Espírito Santo na casa de 40. Isso é só um gráfico representativo, as escalas não estão iguais. O Ceará também já passou um pico maior, né? Aparentemente está tendo uma queda. Rio Grande do Sul, que era um estado que estava sendo apontado como um estado de referência, de quarentena, começou até a flexibilizar. Alguns times de futebol foram os primeiros a voltar nos treinos. Parece que está subindo, né? Apesar do número diário ser pequeno, na casa dos 15, mas a tendência é de alta, e isso tem que ser levado em consideração. E no Mato Grosso, por exemplo, vinha com um número de notificações de mortes muito baixa e está disparando agora. Talvez isso possa ter alguma relação com o que o Márcio falou, da interiorização da doença. Da sazonalidade também, e também são os estados que estão, os estados ali mais ou menos do centro-oeste, são os que estão testando menos. Então, de novo, não dá para saber, a gente olha o dado e a gente não consegue ter certeza do que a gente está vendo. Essa heterogeneidade, que é algo que assim, eu insisto, é a falta de gerenciamento federal por uma crise sanitária sem precedente. Então, cada estado acaba tendo uma diretriz, enfim, e por essa falta de coordenação do topo
para os estados, acaba tendo dados muito imprecisos, incoerentes e a gente não consegue realmente saber onde está a doença. Sim. Então, bom, o que a gente pode fazer para reduzir o número de casos? Eu trouxe aqui, Marcinho, um artigo que foi publicado numa revista da Austrália sobre um estudo australiano, e a gente não é objetivo discutir o artigo, mas eu li o artigo e trouxe o gráfico mais importante, porque a gente discutiu muito no começo de março a quarentena e se ainda se discute a efetividade da quarentena. E o que esse artigo concluiu, e esse eu considerei o gráfico mais importante, ele avaliou a adesão à quarentena em 3 estágios, em 3 faixas, 70% de adesão, 80% e 90% acima de 90%. A linha vermelha desse gráfico, esse SD é de social distancing, que seria a quarentena, distanciamento social. Até 70%, praticamente, você não tem redução, você não tem controle da curva de doença, da doença. É como se você ter 70% ter 50%, pouca diferença faz. É claro que isso desacelera um pouco, se você for escalonar 70 para 50 para 30. Mas em termos efetivos, Mas eles chegaram a avaliar esses tempos, esses distanciamentos menores ainda? Não, nesse artigo não, mas eu já li alguns outros que é claro que se você consegue fazer 50%, é melhor do que 30%, porque a circulação ela acaba desacelerando. Mas a relação sempre tem que ser casos versus sistema de saúde. Então, se o sistema de saúde ele é amplo, o número de mortes evitáveis pode ser muito menor. Que o nosso caso aqui no Brasil, o sistema de saúde já é colapsado ao longo do tempo, né? Ainda mais numa crise sanitária. Quando se atingiu 80% de isolamento social, que é essa linha azul, há um aumento, mas já há uma estabilização nas primeiras semanas da quarentena. E o ideal para que a quarentena realmente tenha efeito prático é você atingir 90% de adesão, que é essa última linha de baixo aí. E você consegue, que os autores mostraram que entre 13 e 14 semanas, que aí essa conclusão deles 13 e 14 semanas, consegue fazer um controle efetivo da doença. Somado a isso, um controle de viagens internacional. Então, aqui no Brasil se discute, a quarentena não fez efeito, não fez efeito. Provavelmente, nós evitamos uma contaminação mais rápida pela quarentena que a gente fez, só que a gente não fez uma quarentena efetiva. Por isso que o nosso número de casos continua aumentando. E aí o que você trouxe, né, Marcinho, é esse dado aí do número de circulação baseado no Google, né? Isso, é o Google Mobility Report, que ele avalia a mobilidade das pessoas através do celular. E basicamente o que ele viu é, por exemplo, que a nossa média, isso aí é de um período de um mês, a média de redução é de 47%. Então a gente teve uma redução, só que quando a gente olha para o dado australiano, por exemplo, a gente não chegou nem perto de conseguir controlar de fato a curva, né? Se eu não me engano, aqui em São Paulo, não vou lembrar o número exato, mas a gente conseguiu o máximo aqui, 70% num domingo dos primeiros dias da quarentena. Então, eu acho que não chegou a isso. Eu lembro de ter chegado a 65, 68, mas, de novo, eu não tenho certeza, mas eu lembro desses dados, assim, era em feriado, coisa do tipo assim, ia melhorar bastante, 65, 68. Mas a maior parte do tempo ficou por volta disso, de 47, 45... Enfim, a gente não chegou perto, de fazer a lição de casa. Então não tem como reclamar que a quarentena não faz efeito se a gente não consegue cumprir uma quarentena efetiva. Exato. Bom, e aí, fica em casa, né? É o que dá para fazer. Como a gente pode fazer para reduzir o número de casos? Fica em casa. Infelizmente não tem outra alternativa, por enquanto. Enquanto a gente não tem um remédio eficaz, fica em casa. E aí, esta semana, saiu uma notícia sobre um medicamento que já é conhecido nosso, que é a dexametasona. Essa imagem que a gente trouxe aí da Nature não é um artigo, isso é uma notícia, dizendo que a dexametasona é a primeira droga que tem realmente eficácia no coronavírus. Só que, vou fazer as minhas ressalvas e depois o Marcinho faz as ressalvas dele. A gente já te falou nos episódios anteriores que a gente sempre vai tratar de artigos e informações oficiais. O que trouxe essa notícia da dexametasona não é ainda um artigo. São resultados apresentados sobre um estudo clínico que está sendo feito na Universidade de Oxford. O nome do estudo é esse Recovery.
E ele faz um estudo com várias drogas. O lopinavir e o ritonavir, que são usados para HIV. A dexametasona, que é um corticoide, um anti-inflamatório esteroidal. A azitromicina, que é um antibiótico também muito conhecido, difundido. E o tocilizumab, que é um imunobiológico, um antagonista de IL-6, que é uma citocina pró-inflamatória. E eles também estão estudando. E eu esqueci de colocar aí, me desculpe, que também usam soro de pacientes convalescentes, aqueles pacientes que contraíram a Covid, se curaram, e eles testam esse soro. Teoricamente, é um soro de pessoas que produziram uma resposta imunológica, que produziram anticorpos. Outro colocando... também, mas que esse foi tirado de circulação, que era a cloroquina e hidroxicloroquina, né? Mas isso também não tem paper, não tem um trabalho publicado, só que eles encerraram essa parte do trial deles pelo fato de eles viram que não tem benefício. Pelo menos na notícia, no report deles, eles não mostraram também que trazia prejuízo, mas não tinha benefício. Então, não tinha por que você continuar... Os malefícios eram os efeitos colaterais, né, que eram altos, assim, pessoas com comorbidades. Mas não tinha por que continuar o estudo deles, então eles encerraram o estudo, porque eles não viram benefício. Exatamente. Mas, desculpa, voltando para a dexametasona. Voltando para a dexametasona. O que eles encontraram nesses resultados, e reforço, ainda não publicados como artigo. Isso só foram apresentados. A dexametasona reduziu o risco de morte em pacientes severos, com Covid severa. Esses pacientes estavam em uso de oxigênio ou intubados. Esse número foi mais ou menos uma redução de 20% do risco de morte. Então, já com uma Covid severa. Então, porque a dexametasona ela é encontrada em farmácias. Então, não é para as pessoas irem e ter dexametasona em casa. Inclusive, nesse estudo clínico, eles mostraram que não houve nenhum benefício em pacientes com Covid branda, quanto mais aqueles que não têm nenhum sintoma. E é importante ressaltar o seguinte: tomar um anti-inflamatório potente, como é a dexametasona, nos primeiros sintomas, isso pode agravar o seu caso alguém esteja pensando em fazer isso. Porque o início da nossa resposta imune é uma resposta inflamatória também. Se você inibe a sua resposta inflamatória quando você tem um contato com o vírus inicial, você pode impedir o seu sistema imune de se proteger e você vai facilitar a propagação da doença e pode piorar o seu quadro. Então, deixe para sempre um médico, a equipe médica, tomar a decisão sobre o seu tratamento. E aí, assim, o que eu realmente acho e que me incomoda saiu essa notícia, até a OMS está indicando, está mostrando, está levantando isso como se fosse uma coisa extremamente importante. É claro que é importante, não estou tirando a importância disso. A gente tem que ter cautela, assim como foi a história da cloroquina, que ela não tinha efeito, e outros entusiastas dizem que tem efeito, e ninguém sabe ainda se tem ou se não tem. A gente precisa ter mais pé no chão, ter menos euforia com isso, mais sobriedade, porque isso gera uma falsa sensação de temos uma cura ou temos um tratamento. Então, ainda não tem nenhum artigo desses resultados, e eu realmente torço para que isso seja um artigo em breve e que isso realmente seja uma boa estratégia de tratamento. Mas o que saiu essa semana é isso aí, não é artigo, são os que a gente chama de pré-prints. Mais alguma coisa a acrescentar? Eu acho que é isso. Eu acho que agora eu estou apto para ir para a dica do colegiado. Roda a vinheta! A minha dica do colegiado hoje, Marcinho, é uma obra-prima do rock internacional. Eu vou indicar o álbum Back in Black do AC/DC, o álbum de 1980 que marca a era Brian Johnson nos vocais após a trágica morte do primeiro vocalista, o Bon Scott. Muito bom. A minha dica do colegiado é um podcast. Eu vou fortalecer a cena de divulgação científica no Brasil. E é um podcast do pessoal do Rio de Janeiro. E ele chama Microbiando. Então, nesse podcast, as pessoas se interessam basicamente por microbiologia, parasitologia. Vão encontrar um refúgio lá onde eles discutem papers, eles discutem notícias. É um podcast bastante interessante. Recomendo.
Você já me recomendou esse podcast há muito tempo e eu tô com tanto podcast engarrafado. Tá na lista. Não tô conseguindo ouvir. Bom, Marcinho, ponto final no 6º episódio do Reunião de Laboratório. Galera, muito obrigado pela atenção e até semana que vem. Um abraço.